Fala, meu estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade às nossas atividades curriculares complementares. São uma série de aulas que ocorridas nesse primeiro semestre, tá certo? Com temáticas centrais aí da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio. E hoje, meu querido estudante, nós vamos falar sobre uma temática muito atual, tá certo? Nós teremos aí duas aulas inseridas falando sobre conflitos regionais. E aí, para melhor entendimento e profundidade, nós vamos dividir ela em duas partes por continentes. Nós vamos falar inicialmente sobre os conflitos na Europa e a posterior vamos falar sobre os conflitos na Ásia, belezinha? Então, muita coisa atual aí, prova de atualidades fervendo. Tá certo? Nós sabemos que hoje no mundo, e não é algo recente, nós temos aí tensões que envolvem questões econômicas, culturais, políticas e que vão influenciar na realidade em conflitos nesses continentes. Belezinha? É uma temática que a gente aborda aí na terceira série do ensino médio, tá certo? E reforça ela ali. Bacaninha? Antes da gente começar, eu quero só te lembrar, tá certo? Deixando já claro, tá? Você que vem assistindo as nossas outras aulas, você já sabe, tá bom? Mas todo esse material, essa aula, ela vai estar disponível para ti. Além da plataforma, tem também todo um material disponível, tá certo? Um resumo estruturado, com os textos explicando passo a passo, uma maior quantidade de questões para tu aprofundar teus estudos, trabalhar aí com teu professor, aprofundar em casa, belezinha? Então não esquece de pegar esses materiais das nossas atividades curriculares. Bacana? Além disso, eu peço para ti, tá certo? Segue as nossas redes sociais, a plataforma Gonçalves Dias, tanto no YouTube quanto no Instagram, sempre tem projeto novo para te deixar estudante antenado, belezinha? Então não pode perder aí essa dica. Bacana? Então vamos lá, para a gente começar, já sabe, ó. Respirou, deu aquela aquecida, tá certo? Oxigenou o cérebro e vamos para cima. Vamos falar sobre os conflitos na Europa. Eu trouxe para ti, meu querido estudante, trouxe três movimentos, três tensões, três conflitos que ocorrem na Europa, tá certo? E quando a gente fala desses três, outras questões também vão estar inseridas, bacana? E eu começo falando para ti sobre o movimento separatista, sobre dois movimentos separatistas, na realidade. Inicialmente falando sobre um movimento separatista que envolve a Espanha, galera, tá certo? Tu que gosta de futebol, ou mesmo que não gosta, mas pode assiste, não tem como ver, hoje o mundo globalizado do jeito que é, você pode perceber, por exemplo, que Real Madrid, Barcelona, existe uma rivalidade muito grande esses dois times, não é verdade? E você em algum momento pode perceber que a rivalidade vai além do futebol. É uma rivalidade mesmo política, né? Ali mesmo de um querer ganhar o outro, querer ganhar na casa do outro. Eu até brinco em sala de aula, que quem gosta de assistir o jogo percebe que até a forma de comemorar o gol de cada time é diferente, né? O idioma é diferente. Então, por exemplo, Barcelona faz o gol, né? El Visca Barça, o Real Madrid faz gol, Alá Madrid, por exemplo. Esse pequeno detalhe, galera, ele traz por trás um contexto de muita tensão entre essas regiões, tá certo? Que é um movimento separatista, galera, tá? Inserido ali, no caso do Barcelona, na região da Catalunha. Mas tu tem também uma outra região, que é a região do País Basco, ali do Atlético de Bilbao, por exemplo, que também tem esse sentimento. O que acontece, Marcos? Por que isso ocorre? Meus queridos, a Espanha é um país que foi formado sob variados grupos étnicos, certo? No seu processo histórico de formação. E alguns grupos entendem que não são, de certa forma, ao longo da história, privilegiados. E muitas vezes são perseguidos por aqueles grupos que controlam o país. E nós vamos ter nessa base, tá certo, de insatisfação, dois grupos. O grupo de origem basca e o grupo de origem catalã. O que esses grupos étnicos alegam? Que eles possuem uma identidade própria, cultura própria, um idioma próprio, que não se identifica com os valores, os princípios, a cultura dominante da Espanha, que é controlada principalmente pela capital Madrid, pela população espanhola. Na prática, essas populações entendem que, embora sejam espanhóis, atenção, embora sejam espanhóis no papel, mas eles não se consideram de fato espanhóis. Eles se consideram catalães, eles se consideram bascos, ou seja, eles entendem que deveriam fazer parte de um outro país, eles possuem uma outra identidade. Só que, claro, para a Espanha, especificamente para a região de Madrid, a formação desses novos países representaria o quê? Perda de território, gente. E perda de território é perda de recurso, é perda de dinheiro.
Então, ao longo da história, esses grupos já foram perseguidos, tá certo? Alegam perseguições políticas, culturais, ao longo de sua história. Por exemplo, no período da ditadura espanhola, no período ali do franquismo, nós tivemos perseguições da ala de Madrid, por exemplo, em relação a essas populações, população basca, população catalã. Então, existe um sentimento de rivalidade muito grande, beleza? Que motiva esses movimentos separatistas. Muita atenção, tá certo, nesse termo. O que é um movimento separatista, Marcos? É um movimento que busca a separação de um território e a formação de um novo país. A base disso é que as populações que querem se separar entendem que não deveriam fazer parte desse território, desse país, porque possui uma identidade própria, belezinha? Analisando o mapa espanhol, onde estão situadas ambas as regiões. Nós temos a região do País Basco, que está situado ali a norte da Espanha. É importante frisar que a região do País Basco ainda pega também partes do sul da França, mas ela está concentrada principalmente na região do norte da Espanha. E a região aí eu chamo a atenção, mais importante desse movimento separatista, a região da Catalunha. Por que, Marcos, que a região da Catalunha ela tem uma importância em destaque nesse movimento separatista? Porque na região da Catalunha tu tem uma das principais cidades espanholas em questão de movimentação de capital, que é Barcelona. Então imagina, a Catalunha se tornar independente, a Espanha perde a região de Barcelona. Então seria uma perda muito grande, tá certo? A região da Catalunha que fica ali a nordeste do território espanhol, tá certo? Existem outras regiões que também buscam ali movimentos, tá certo, de separação, só que de menor intensidade, como por exemplo a região da Galícia, belezinha? Chama a atenção também ao movimento do País Basco. Por quê? Por que esse movimento do País Basco ele ganhou muita notoriedade, principalmente da década de 80, 90? Porque, além da busca de uma identidade, né, de um território próprio baseado numa identidade, surgiu um grupo chamado ETA, tá certo? Que foi um grupo que se caracterizou por práticas terroristas, tá certo? Buscando pressionar o governo espanhol a permitir a independência do País Basco, tá certo? Então o grupo ETA, atenção, tá certo? É muito cobrado aí em provas. O que foi o ETA, Marcos? Foi um grupo terrorista de origem basca que utilizava atividades de violência, atividades terroristas para pressionar o governo espanhol da sua independência. Marcos, hoje o ETA, ele continua a existir como grupo terrorista? Não. O ETA, ele anunciou que ele depôs as suas armas, ou seja, ele vai continuar buscando, tá certo? Buscar a independência desse país, mas sem utilizar de práticas terroristas. Mas ficou muito marcado ali na década de 80, década de 90, ataques terroristas situados onde, Marcos? Situados principalmente na região de Madrid, que foram ali de autoria deste grupo terrorista. Belezinha? Então, atenção ao País Basco, tá? E mostrando aqui o mapa, tá certo, do País Basco. Está situado ali ao norte da Espanha, pegando ali regiões de Navarra, por exemplo, tá certo? Algumas comunidades internas. Bacana? E aí, para a gente aqui fechar, a região da Catalunha, como a gente já falou, está localizada no nordeste da Espanha. É uma área muito importante devido ao econômico, devido a Barcelona. Também possui um idioma próprio, que é o idioma catalão. Também alegam que foram perseguidos na ditadura de Franco. E aí um ponto que chama a atenção, a região da Catalunha. Em 2017... o governo catalão, porque tu tem um governo espanhol, mas tu tem ali regiões dentro da Catalunha, tem um governo ali que, de certa forma, tenta administrar a região, só que ele está submetido ao governo espanhol. E esse governo catalão, tá certo? Ele propôs um referendo, ou seja, ele consultou a população do que a população achava em relação à independência da Espanha. Eles perguntaram se a população era a favor ou contra a saída da Catalunha da Espanha. E o governo espanhol entendeu isso como uma grande afronta, né? E como consequência disso, o governo espanhol, a mando da região de Madrid, né, reprimiu violentamente esse referendo, tá certo? Não considerando o seu resultado, onde a população disse que sim, que queria se tornar independente em relação a Madrid, em relação à Espanha, mas o governo espanhol, inclusive, prendeu seus líderes, né, e deixou um recado muito claro, que não ia aceitar movimentos separatistas, principalmente dentro da região da Catalunha. E é uma região que possui uma tensão até os dias atuais com a região da Espanha, beleza? Então, muita atenção a isso também, bacana? E eu ia apresentando aqui a região, tá certo, de Barcelona, a região do mapa da Espanha, tá certo? E ali a região de Barcelona, com uma bandeira muito famosa, inclusive, que inspira ali o uniforme do Barcelona, né? Quem gosta de futebol, o uniforme 2, ele
mais ou menos naquelas cores aqui dessa bandeirazinha. Bacana? E aí as bandeiras do País Basco e a bandeira da Catalunha. Populações essas que buscam aí, tá certo, o seu processo aí, querem, né, um processo de independência. Beleza? Espanha. Respira. Bora para mais um? Vamos falar do segundo movimento. Esse está situado no Reino Unido, envolvendo Escócia, mas principalmente a Irlanda do Norte. Para a gente entender esse movimento separatista, a gente precisa inicialmente entender o que é o Reino Unido. Eu vou colocar aqui no mapa aqui para ti, tá certo? Gente, o Reino Unido, vou começar logo pelo mapa, depois eu mostro a bandeira. O Reino Unido, ele é, na realidade, a junção de 4 nações. Ele é a junção da Inglaterra, é a junção do País de Gales, é a junção da Escócia e é a junção da Irlanda do Norte. Esses 4 países juntos formam o que conhecemos como Reino Unido. Só que na prática nós sabemos que o Reino Unido ele possui uma região de maior força, maior autonomia, que é a Inglaterra, onde está situada a coroa britânica. Então, na prática, nós podemos entender que esses 4 países que estão inseridos dentro do Reino Unido, eles são comandados pela Inglaterra na prática, tá certo? Essa estrutura forma o Reino Unido. O que é a Grã-Bretanha, Marcos? A Grã-Bretanha, gente, é a grande ilha. Quando nós vamos olhar o mapa da região ali da Europa, onde está situado o Reino Unido, nós teremos 2 ilhas. A ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, tá certo? A ilha da Grã-Bretanha forma País de Gales, Inglaterra e Escócia. E a ilha da Irlanda forma a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, que é desvinculada ao Reino Unido, beleza? Então, a gente começa por aí. E aí, aqui são as bandeiras, tá certo? A bandeira da Inglaterra, bandeira da Escócia, bandeira da Irlanda, tá certo? A junção delas forma a bandeira da Grã-Bretanha e, por fim, aqui a bandeira do Reino Unido. Bacaninha? Marcos, qual é a justificativa desse movimento separatista? Ele tem grande força, principalmente aqui, ó, na Irlanda do Norte. A população norte-irlandesa alega que eles preferem, por questões tanto culturais, mas também religiosas, se desvincular do Reino Unido e se vincular à Ilha da Irlanda, a Irlanda do Sul, que é uma região sem vínculo com o Reino Unido, tá certo? E um movimento que está muito forte dentro dessa discussão é a questão religiosa. A Irlanda do Norte, como postura contrária, mantém a religião católica como a religião principal, enquanto a Inglaterra e o Reino Unido, de maneira geral, seguem a religião protestante. Esse conflito entre fator religioso que envolve a Irlanda do Norte, inclusive, já gerou tensões e conflitos mesmo sangrentos, tá certo? Entre o confronto entre católicos e protestantes. Muita atenção, estudante, tá certo? Ao falar do movimento ali da Irlanda do Norte, nós temos uma questão religiosa, tá certo? De tensões entre católicos que defendem a saída da Irlanda do Norte do Reino Unido e protestantes que defendem a permanência. Belezinha? Então, basicamente, aqui resumindo o que a gente falou agora, a formação do Reino Unido não é vista com bons olhos por todos os integrantes. Populações da Escócia e da Irlanda do Norte alegam uma dominação do bloco pela Inglaterra. Existem diferenças históricas e religiosas, principalmente na base da Irlanda do Norte. Belezinha? E aí, galerinha, esse processo, essa tensão separatista, ela se intensificou recentemente, mais uma vez, tá certo? Com o que, Marcos? Com um movimento chamado Brexit. Marcos, o que foi esse Brexit? Foi o termo criado para a saída do Reino Unido do bloco europeu, da União Europeia. Acredito que você sabe que recentemente esse país, essa estrutura, o Reino Unido, que é um dos principais países, é uma das principais estruturas da Europa, decidiu de maneira inédita romper com a União Europeia, o principal bloco econômico do mundo, tá certo? E sair desse. E isso, galerinha, quando a gente olha internamente, essa decisão não foi vista com bons olhos por todos os integrantes. Quem, de fato, tinha o desejo de sair da União Europeia era a população da Inglaterra, certo? Escócia, País de Gales, mas principalmente Irlanda do Norte, não tinham o interesse de sair da União Europeia. Então, isso gerou um sentimento de debate. Ora, quer dizer que internamente, quando nós, Irlanda do Norte e Escócia, pensamos em nos separar da Inglaterra, do Reino Unido, a gente não pode.
mas vocês, Inglaterra, enquanto Reino Unido, podem se separar da União Europeia. Então isso gerou um processo de tensão nessas regiões que vão suscitam novamente possíveis movimentos separatistas. Tá certo? Então, a atual saída do Reino Unido da União Europeia, denominada de Brexit, não foi vista com bons olhos pela Escócia e pela Irlanda do Norte, que defendiam a permanência no bloco. Tá certo? A maior parte da população que apoiou o Brexit estava na Inglaterra. Isso reavivou os sentimentos separatistas desses países frente à Inglaterra. E para fechar, galerinha, tá? Da mesma forma que na região do País Basco surgiu o grupo terrorista ETA, na região da Irlanda do Norte, onde o processo ali de separatismo é mais forte, também surgiu um grupo terrorista chamado de IRA. Muita atenção, tá certo? O IRA hoje, da mesma forma que o ETA, não utiliza mais armas, tá certo? Para buscar essa separação do Reino Unido, especificamente para pedir a sua independência, mas ele atua também como um partido político, tá certo? Mas ele também vai ficar marcado ali na década de 80, 90, por praticar ataques terroristas em Londres, buscando assim pressionar o governo inglês, principalmente do Reino Unido, a facilitar a saída da Irlanda do Norte do Reino Unido, algo que não aconteceu até o momento. Beleza? E para a gente fechar com chave de ouro, a gente não podia deixar de falar sobre conflitos na Europa sem falar sobre o atual conflito, o mais recente, que está em maior evidência, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Galerinha, o conflito entre Rússia e Ucrânia ele não tem apenas uma única justificativa, ele tem justificativas. Ele tem base histórica, ele tem base cultural e base geopolítica, tá certo? Na realidade, aqui nós temos o mapa da região aqui da Rússia, tá certo? E aqui o mapa da Europa. A gente precisa entender que esse conflito ele é uma construção, ele foi evoluindo pouco a pouco. Primeiramente, questão histórica. Nós precisamos lembrar que a Ucrânia, que hoje é um país independente, fez parte da antiga União Soviética. E não apenas como um país qualquer, mas como um elemento importante da União Soviética, tá certo? O território ucraniano ele tem uma importância muito grande estratégica, tá certo? Para essa região, visto que tu tem ali grandes correntes, principalmente de gás natural, que passam da região do Cáucaso vindo para a Rússia em direção à Europa. Além disso, nós temos a base cultural, galerinha, tá? A população russa, a população ucraniana descendem basicamente de um mesmo grupo étnico. Inclusive, isso já foi reafirmado pelo então presidente russo Vladimir Putin, tá certo? Que a criação da Ucrânia enquanto país independente foi um erro. Que a Ucrânia não deveria existir porque a base étnica é a mesma da população russa, da população russa. Tá certo? Então tu tem uma justificativa aí histórica, recente, da Guerra Fria, tu tem uma justificativa étnica. Mas a justificativa econômica, geopolítica atual é basicamente que a Ucrânia ela é um território estratégico de proteção para a capital, tá certo, Moscou, e claro, tu tem importantes reservas de gás natural que passam pela região da Ucrânia em direção à Europa Ocidental. O que foi que motivou, Marcos, de maneira mais específica nesse momento, este conflito? A base desse conflito está aqui, na expansão da OTAN em direção ao leste europeu. O que vai acontecer, Marcos? O que é a OTAN, rapidamente falando? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi um corpo militar que foi criado no contexto da Guerra Fria de cunho capitalista ocidental, tá certo? E aí a Guerra Fria acabou, nos Estados Unidos e União Soviética, mas a OTAN continua a existir, só que ela vai ter uma nova atuação. A expansão da OTAN, depois do contexto da Guerra Fria, vai estar muito condicionada à expansão dos interesses dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Então, quando a OTAN ela se expande, ela faz aliança com algum país, na prática, ele está fazendo aliança com os Estados Unidos, com os países da Europa Ocidental. E a gente vai perceber que de 97 para cá, galerinha, tá certo? Muitos países que faziam parte da antiga União Soviética, ou seja, do lado socialista, começaram a fazer parte da OTAN. E isso para a Rússia é visto como uma afronta. E a Rússia já vinha avisando, tá certo, que não iria aceitar de maneira passiva a expansão dessa estrutura militar, tá certo, em direção ao seu território. A Rússia entendia essa expansão como uma forma de ameaça. E o estopim, galera, é quando a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, tá certo, é convidada a fazer parte da União Europeia e especificamente da OTAN. Então a Rússia entende isso como uma afronta, né? E, como justificativa, acaba invadindo a região ucraniana, tá certo, alegando que tinha o interesse de proteger as populações da região de Donbás, que está situada ali a oeste da Ucrânia, uma população de ascendência russa.
né? E depois disso nós temos a intervenção russa em toda essa região e a Rússia deixando muito claro que não vai aceitar a expansão do interesse norte-americano e da Europa Ocidental em direção ao leste europeu, tá certo? Então essas são as justificativas que estão na base desse conflito que ocorre até os dias atuais. Esse conflito ele já vem se desenhando há períodos anteriores, como por exemplo a invasão russa à região da Crimeia, que também era uma região ucraniana, mas que foi tomada pela Rússia sobre a alegação justamente de quê? De identidade étnica. A população da Crimeia estava muito mais identificada com princípios russos do que princípios ucranianos. Beleza? Então, galerinha, aqui os mapas que justificam esse conflito. Bacana? Então, para a gente fechar, vamos responder agora as questões, para a gente fechar com chave de ouro essa temática. Belezinha? Primeira questão, abre aspas, o ETA decidiu declarar um cessar-fogo permanente e de caráter geral que poderá ser verificado pela comunidade internacional, fecha aspas, diz o comunicado. Este, abre aspas, é o compromisso firme do ETA com um processo de solução definitivo e com o final do confronto armado, fecha aspas. Acrescenta a nota publicada em inglês, espanhol e euskera, que é o idioma dessa região. Certo? Não vou dizer qual região que a gente vai responder a questão, né? O ETA integra o movimento separatista da Espanha que luta pela independência de qual região? O ETA, ele é um grupo terrorista, né, considerado um grupo terrorista dentro da Espanha, mas especificamente de ascendência do País Basco. Letra C. Lembre-se, o movimento separatista da Espanha, nós temos ali duas regiões de destaque, Catalunha e a região do País Basco, de onde é originário o ETA. Beleza? Vamos agora para a segunda questão para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. A Irlanda do Norte sofreu, ao longo de 3 décadas, grande violência entre católicos e protestantes. A gente até falou, né? Os católicos aí vinculados à Irlanda do Norte, tá certo? E protestantes aí vinculados, tá certo, ao Reino Unido. Tá? A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta. A maioria protestante defendia a permanência da Irlanda como parte do Reino Unido, enquanto a católica defendia a reunificação com a República da Irlanda. Só de cara isso já está correto, né, galerinha? A nossa resposta é a letra A. A população protestante, lembre-se, o conflito que envolve Irlanda do Norte e Reino Unido, especificamente Inglaterra, envolve questões religiosas. A população do Reino Unido e da Inglaterra, de maneira geral, é de ascendência protestante. E uma forma de até se opor a isso, da Irlanda do Norte, foi permanecer dentro de uma perspectiva católica. Então nós temos, de fato, os protestantes que defendem a permanência com o Reino Unido, enquanto a população católica, né, defende a reunificação da Irlanda com a Irlanda e, consequentemente, a separação do Reino Unido. Belezinha? Então aqui a gente fecha com chave de ouro, tá certo? E aí eu te convido mais uma vez a acompanhar nossos materiais, dar aquela revisão, tá certo? Aprofundar com o teu professor para ficar, ó, chave de ouro, belezinha? Então, no mais, eu me despeço. É isso aí, valeu. Saudações geográficas.